Veja, de 1990, foi o ano que teve a renovação de um contrato do Chitão Chororó e do João Mineiro Marciano. Aí era um boxe, a Veja não dava espaço para sertanejo, mas valia o boxe, pequenininho. Então, quem é maior, Chitão Chororó ou João Mineiro Marciano? Porque o contrato era do mesmo valor naquele ano, era $1 milhão. Em 80 eles tinham estourado os dois, né? Imagina, muito o povo dinheiro. Hoje não sabe, $1 milhão em Na 90. Época, é muito dinheiro. É que era 1 por 1, né? Mas era 1 por 1, mas mesmo assim era muito dinheiro. Sempre tem alguém que assiste que sabe fazer aqueles cálculos absurdos. Calcular, não, mas é muito. Daqui a pouco vai chegar aqui. Tipo atual, né? O Samidana vem aqui fazer, sabe? Os caras, os comentários da atualização da inflação. Isso aí. Dá pra falar muita coisa, tem muita coisa. Vocês têm o Ratinho, hoje não vai ter mais a gravação do Ratinho. Uma dessas coisas que a gente tava falando sobre ídolo, acontece às vezes uma coisa ao contrário que eu acho assim, absurdo. Que algumas vezes o Daniel me ligava por vídeo. E assim, eu em casa... eu já fiz muito isso com ele também, muita sacanagem com ele. Mas assim, quantas vezes o Daniel me ligou por vídeo porque ele tava com alguns amigos e aí, tipo, tocaram num assunto, sei lá, de Marcos Bellucci. Aí ele ligava pra mim, tipo, pra mostrar pros caras que ele era meu amigo, assim. Eu falava, não é possível, né? É o poste mijando no cachorro. É muito bom, né? Porque quantas Ainda mais vezes o Daniel, né, cara? Teve um dia que eu liguei pro Daniel, tipo, era 6 da manhã. A gente tinha acabado de gravar o álbum em qualquer lugar, lá no Guarujá. Eu, o Zé e o Grifo, assim, os 3 bêbados. Essa história eu conheço. E aí eu liguei, o Daniel saiu da cama. Ai, meu Deus, você não fez isso, cara, com o Daniel, foi até a sala, botou um foninho da Apple, aquele antigo de fio. Não é possível, e falando comigo, cara. mano. Ele parou pra me atender. E a gente, assim, no coro do Bebeto, assim. Ai, meu Deus. Bêbado. E os 3 assim, olhando pra ele, falaram assim, cara, o Daniel é demais, ele atendeu, né? O Daniel é demais. Ele parou de falar porque acabou a bateria do meu celular, cara. Depois ele mandou mensagem, e aí, tudo bem, parceiro? Não falou mais comigo? O Daniel não consegui atender cara. e tal. Daniel é legal cara, é que a gente não tem tanta disponibilidade assim pra fazer essas coisas, mas se quiser conversar de música, ele vai muito atrás. Ele entende muito, ele tem um HD na cabeça, Ele que é né? muito bom. Ele e o Zezé também tem um HD meio estranho na cabeça. Assim. Ele vai nos buracos, lembrar de umas músicas, você fala, não é possível, cara. Poucos têm isso, né? O Bellucci tem isso também. O Bellucci tem uma memória musical boa. O Fred Liel é bom nisso também. O Fred tem uma memória. São poucos ali que... Parece... Eu tô num outro polo. Você não lembra das suas, Eu né? não lembro das minhas. Imagina a música dos outros. Eu comi ontem. Teve uma coisa que vocês começaram a aparecer mesmo. Foi ali. Começou a tocar rápido em rádio, né? Vocês estouram em 14, mas antes teve uma carreira bem interessante. Né? Sim, 2009 já, acho que com Perdoa Amor. Você tem uma coisa diferente, que o seu jeito de cantar é mais, naquele momento ali, era mais pra trás do que pra frente. Era mais anos 90, a influência não só do sertanejo, tem um pouco de gringo também, de um pouco de rock até. Só que logo que vocês apareceu o Jorge Mateus, e o Jorge criou uma legião de pessoas que cantam até hoje no jorgismo. A gente vai falar dos filhos de Jorge. Filhos de Jorge. O Danilo e Davi, que vocês são empresários, sócios, é filho de Jorge. Né? É muito jorgismo. É dessa sala, é dessa onda. Mas ali, de 2010 pra frente, virou todo mundo Jorge. Praticamente todo mundo Jorge. Como houve uma época que muita gente cantava parecido com o Bruno. Isso aconteceu muito também. Tentou, mas era difícil, né? Era mais difícil, mas teve. O Cristiano Araújo falava que tentava copiar o Bruno. Até a questão do Jorge tem as suas diferenças. Mas até hoje estourar, você consegue... Até estourar e você distinguir a diferença. Exato. Falava-se que o Henrique e Juliano era muita cópia, não tem nada a ver hoje. Você ouve e fala, pô, Exato. tem nada a ver uma coisa com a outra. Como o Zé Neto parecia muito com o próprio Henrique e Juliano. Você sabe que não é. Hoje a pessoa vai entendendo. Mas então, você acabou sendo um dos poucos que escapou disso. Não tem nada a ver. E tem pouca gente que canta... Você canta parecido, às vezes, com o Cleiton, do Camargo, mas é lá de trás, dos anos 90. Eles no telefone é muito parecido. Assim, é a mesma pessoa falando. Às vezes, lembra, se ele quiser cantar igual, imitar, ele imita Eu todo acho que mundo, se quiser imitar, sim. Mas o Cleitinho tem a voz mais limpa, né? Mas se você pegar a entrevista do Cleiton e do Bellucci, é muito parecido, cara. Nesse meio tom, assim, nesse meio tom, meio volume. Você nunca Isso é um elogio, porque o Cleiton cantando é um absurdo. É muito parecido. É um absurdo. O Cleiton é bizarro. Nunca foi uma questão, assim, de não ter um timbre que era timbre da moda. É que quando você apareceu, não tinha nenhum timbre na moda, né? Tinha o Fabiano, que não tinha nada a ver com o Vitor e Léo, que não tinha nada a ver com o Jorge, que não tinha nada a ver com você.
Em algum momento atrapalhou? Você achou que isso podia parecer antigo, o seu jeito de cantar? Quando você não atinge o sucesso, você se pergunta sobre várias coisas, né? Você se pergunta se é o seu repertório que não é legal, se o seu tipo de música não é legal, se o seu cantar não é um cantar popular, assim, se ele algo que a galera possa consumir, se é mais difícil ou não. Ou então que você não vai ser sucesso mesmo e você tem que aceitar isso na vida, assim como existem nos esportes o top 1, o top 20, o top 5, sei lá. A gente se perguntou sobre várias coisas. A gente até falou, uma vez a gente falou assim, cara, será que a gente é uma dupla que não nasceu para fazer sucesso? Né? O sucesso nacional e ser uma dupla pequena, mediana, até onde vai. A gente se pergunta sobre... E existem coisas que a gente se pergunta até hoje, né? Assim como o artista número 1 do Brasil se sente inseguro. É normal. Isso me passou algumas vezes na cabeça, mas não muito. E eu não ia me moldar pra tentar ir na onda de alguém. Você nunca tentou? Nunca tentei. Mexer no jeito de cantar? Não, porque assim... Eu acho que a minha principal referência de voz no Brasil é um cara que pra mim sempre foi incrível. Hoje não tá mais aqui, mas ele sempre vai ser lembrado, que é o Paulinho, vocalista do Roupa Nova. Ele sempre foi a minha principal referência no Brasil. O seu jeito de cantar, a rasgada ali, é do Paulinho? É do Paulinho. O Paulinho surgiu quando? 70 e alguma coisa, com Roupa Nova. E eu me lembro criança, 4, 5 anos de idade, escutando Roupa Nova nas novelas. E aí sempre foi muito a minha referência. Lógico, depois de um tempo veio o Luiz Miguel, mas assim, eu já tinha um pouco dessa rasgada. O Bruno trouxe muito isso à tona, né? Em 98, 99, quando ele estourou no Brasil inteiro. Ele já era sucesso, o Bruno Marrone, em várias regiões, mas não no Brasil, né? Depois que saiu o Pirata. E o Bruno trouxe uma rasgada. A rasgada do Bruno, inclusive, ela é mais marcante. O Paulinho é aquela rasgada meio do rock ali. Sim, é. A minha voz é uma mistura, porque assim, meu primo é roqueiro, então ele me apresentou o Bon Jovi, me apresentou o Guns N' Roses e outras bandas que surgiam na década de 80 ou 90 ali. Então eu sempre peguei algumas referências. Você nunca criou um estilo, você sempre escutou e você faz um suco ali, né, uma vitamina disso aí. Mas a minha voz não veio do Bruno. As pessoas às vezes falam que a minha voz no sertanejo era uma mistura de Edson com a do Bruno, né? Mas eu sempre minha principal referência no Brasil, eu posso dizer que foi o Paulinho do Roupa Nova. A gente tem essa pegada um pouco mais romântica e tanto que a gente regravou Os Corações Não São Iguais, a gente gravou Volta Pra Mim no álbum do Roupa Nova, que eles chamaram depois. Quantos e quantos festivais, assim, eu ganhei, eu participei cantando Roupa Nova, né? Então eu acho que esse rasgado meu é muito do lance do Roupa Nova e é muito difícil, assim, depois de um bom tempo. A gente, Marcos e Bellucci, é desde 2008, eu canto profissionalmente desde 93. Imagina eu tentar mudar pra tentar agradar alguém ou em busca do sucesso. Nunca houve esse papo entre a gente. Nunca houve. Na verdade, o Marcos se aproximou de mim e me convidou pra formar uma dupla porque ele me escutava cantar e falava assim, cara, eu acho que a gente como dupla vai dar certo. E foi justamente essa diferença que fez eu abrir os olhos. Eu sou um cara que eu fico sempre ligado. Você assim. chegou a cantar de primeira em alguma dupla? Nunca quis, nunca querei. Você sempre foi rouco, assim? Sempre. Minha voz é rouca. Inclusive, eu tô num dos melhores momentos da minha voz. Eu tô falando isso pro Bellucci direto, que tô me sentindo confortável pra cantar. Tô me sentindo bem, assim. A sua rouquidão é natural, não é? Minha rouquidão é isso aqui. Tanto que quantas e quantas vezes eu falava pra ele assim, ó, fala um pouco mais baixo, porque você já tem a voz mais rouca. E aí, na hora de fazer show, você pode estar com a voz mais cansada. É tipo o cara que ficou correndo antes de entrar em campo pra jogar. Sim. Aí você fala, pô, já entra... Correu 45 minutos no banco de reserva ali no aquecimento, vai entrar cansado já. Aí, e acontecia às vezes isso mesmo. Sim, eu sofri em muitos shows. Porque ele fala alto. E eu sempre aprendi. Eu falo errado. Uma vez eu fui num fono, e eu acho que até hoje eu tenho um pouco disso. E aí ele falou assim, o seu problema é que você canta certo, mas fala errado. Loucura, né? De falar alto? Fala errado, imposto do jeito errado.
Eu nem sei direito onde tá o erro, mas é errado. Tá errado. Um dos segredos é isso aqui, é água. É água. Não precisa ser dessa marca, tá, gente? Mas, Pionte, o que você tá falando tem um pouco de sentido. Eu posso Logo falar que a dele? gente conseguiu o que todo artista sonha, que é uma oportunidade, que foi a questão do Amaury, o investidor e tudo, a gente lançou as músicas começaram a andar, mas veio pro mercado, surgiu no mercado um artista que se tornou fenômeno, que foi o Jorge Mateus, que foi um grande fenômeno. E nesse momento, os olhos se viraram todos pro Jorge Mateus. E não é só questão da voz, foi do repertório De também. tudo, eles acertaram muito. Tudo Era deles difícil, funcionou, tudo. E Era voltou difícil para todo mundo qualquer pra Goiânia outra também, né? dupla conseguir algum espaço. Mas E a gente lutou bastante assim para ter o nosso espaço nesse momento. tem uma coisa que a gente nunca falou muito, porque não é desculpa. Mas em 2008, quando a gente estava produzindo o nosso primeiro álbum, a princípio nós tínhamos a total autonomia. Então, assim, o que nós vamos gravar? Eu tinha gravado um álbum em 2005, que foi esse do Bruno Bellucci lá, onde o Bruno conheceu meu trabalho, onde o Zezé conheceu meu trabalho. Digo isso porque não era com o Marcos, né? Então eu posso falar... E eu era o primeira voz, era o cara que buscava os repertórios. O Vinícius, o Valê, fez Produtor. a produção. Mas era um repertório que eu buscava muito, né? Até junto com ele. Mas era um repertório todo que eu escolhi. E a galera elogiava muito esse álbum. Foi quando o Bruno me escutou a primeira vez e elogiou pra caramba. O Zezé escutou uma música que eu gravei que se chama Morto de Saudade, composição do Bruno. E o Zezé regravou como foi. O primeiro que gravou foi o Bellucci. Chamava Morto de Saudade. É, era a saudade. Inclusive, eu conheci o Bellucci através desse álbum porque ele gravou uma música minha que depois foi sucesso com o Edson Hudson, Foi, como eu falei, lembrei agora. Foi? É. Chuva cai lá fora, molha meu rosto. A saudade dela me faz chorar. Aí tem até uma conversa que o Zezé, depois ele contou pra mim. O Valê contava isso pra mim e eu falava, mentira, tá querendo me puxar o saco. Aí o Zezé, quando me conheceu a primeira vez, assim, quando a gente se conheceu, o Zezé falou pra mim que ele escutou essa gravação. E aí, quando ele foi gravar, ele falou assim, rapaz, eu posso cantar 10 vezes, não vai ficar igual desse moleque. Muito O moleque bom. canta pra caramba. Esse álbum do Bellucci foi bem regravado, porque era um baita álbum. E você Tinha uma fez música minha muito nesse alto, álbum. se foi? Porque o Zezé Entendeu? fez muito alto. Não, eu gravei um tom abaixo. Gravei em Ré, ele gravou em Mi. Ele ainda foi. Foi. Como a água vai procurando o mar, sem dizer adeus, foi pra não voltar, sem ter compaixão, sem ter piedade. Foi. Como a vida vai sem se despedir, só pra ver ficar quem deixou de ir, sem poder sorrir, morto de saudade. Eu fiz back Acho que vocal é nesse disco aí que dele, o tom viu? que a gente tá cantando é em Ré. Ele gravou em Mi. Mas assim, quando ele escutou, ele falou isso. E aí o Valê contava pra mim, né? Não, o Zezé falou pra mim. Ele falou assim, tá bom, Valê, tá bom. Porque eu tinha parado de cantar. E aí o Felipe, do Felipe Falcão, me ligou. O Bruno me ligou. E o Valê me ligava pra fazer com que eu voltasse a cantar. E a cantar sertanejo. E aí um dos argumentos era esse, que o Zezé tinha gostado muito. O Felipe queria me ter por perto pra compor, pra cantar. E aí quando o Marcos me chamou pra cantar e eu voltei, o Marcos, Leonardo, Fabiano, Léo, ele me chamou pra cantar e eu acabei topando. Eles correram a contar pro Bruno. E aí o Bruno já pensou num amigo que era o Amaury, que era amigo de... Na verdade, o sentar Amaury junto pra- estava querendo já uma dupla e eles estavam atrás. Inclusive, algumas duplas cantaram ali para tentar conseguir essa oportunidade. Mas de fato eles montaram uma dupla. Isso que foi legal, né? Foi. Não, nós montamos a dupla. Um mês e Nós pouquinho montamos um pouco. Foi a gente que montou, mas assim, eles Você que que dá as cartas. fizeram isso acontecer. eu Nesse tô disco do Bellucci é uma história legal. Eu fiz back vocal. Quando eu conheci o Bellucci, fiz back vocal nesse disco. E ele gravou uma música minha, que eu Amor lembrei Ilusão. agora. Amor e Ilusão, que depois o Edson regravou. Como eu gravei como o nome de Vacilei. Era Vacilei o nome da Aí música. eles Sabe gravaram qual é? como Amor e Ilusão. Porque vacilei, devia chamar vacilei, então eu sei qual que é. É. E foi a mesma coisa. Eu fui o A primeiro a do gravar Edson Hudson não chama vacilei? Amor e Amor Ilusão. e Ilusão. Que Não tocou sei se o bastante. sentimento mudou. É minha também. Ele Seu grita passadinho vacilei, né? Viu como eu era bom de repertório?